E agora nós vamos falar do tratamento sistêmico, que também tem tido muitos avanços. E quando a gente fala no tratamento sistêmico, a gente gosta de dividir em 3 grandes grupos. Os avanços na hormonioterapia, os avanços na quimioterapia e os avanços nas terapias-alvo, assim chamadas terapias-alvo. Em relação à hormonioterapia, o que aconteceu na última década? Nos últimos 10 a 15 anos, ocorreu a introdução disseminada de uma classe de medicações chamadas inibidores de aromatase, que em parte substituíram, em parte se adicionaram, vamos dizer assim, ao rol de hormonioterápicos disponíveis. Antigamente a gente só tinha o tamoxifeno, agora a gente tem o tamoxifeno e tem esses inibidores de aromatase que são alguns % melhor, ou seja, se eu trato 100 mulheres com uma droga e 100 mulheres com a outra droga, possivelmente o grupo que recebe inibidor de aromatase vai ter um número pequeno de mulheres a menos com recidiva da doença do que se usasse tamoxifeno. Então é um pouco melhor, mas às custas de determinados efeitos colaterais aí que não cabe discutir agora, mas são, por exemplo, dor nas articulações, osteoporose a médio e longo prazo. Então existe aí um balanço do positivo e do negativo para essa classe de drogas. Mas de qualquer maneira foi um avanço, isso está disponibilizado na rede pública, ao menos pelo SUS em São Paulo, isso está incluído. O avanço mais incrível que aconteceu em relação à hormonioterapia ocorreu no último ano, onde surgiu uma publicação, foi publicado um trabalho extremamente importante que mostra que mulheres cuja doença tinha receptores hormonais presentes, ou seja, aquelas mulheres que eram tratadas com hormonioterapia para a doença disseminada, quando a doença parava de responder à hormonioterapia, estas mulheres, a doença era refratária ou resistente à hormonioterapia, uma nova medicação acrescentada ao inibidor de aromatase podia ressensibilizar a célula tumoral a esta mesma hormonioterapia, ou mesmo tipo de hormonioterapia que tinha falhado previamente, né? E isso é um avanço extraordinário, por quê? Porque quando eu estou dando hormonioterapia para uma mulher cujo tumor é receptor positivo, e esta mulher tem progressão de doença, eu tenho que passar por uma linha seguinte de hormonioterapia que tem uma chance mínima de induzir uma resposta. Pode até demorar um pouco mais para a doença progredir, mas em algum momento relativamente próximo eu tenho que acabar introduzindo quimioterapia, que tem um monte de outros efeitos colaterais. Então, ao dar esta medicação adicional, que por sinal é uma medicação oral, que ressensibiliza a célula tumoral à hormonioterapia, eu consigo adiar a necessidade, o início da quimioterapia. Isso, obviamente, é uma medicação extremamente cara, não está disponível na rede pública, aliás, não está nem na bula da medicação no Brasil. Nós ainda temos que esperar um tempo para que isso seja aprovado, mas esse é sem dúvida o maior avanço em relação ao tratamento da doença metastática receptor hormonal positivo que aconteceu nos últimos 10 anos, disparado. A medicação chama everolimus, um mecanismo disso ele inibe uma sinalização intracelular chamada mTOR, é uma medicação que a gente já usa para casos de câncer renal. Para câncer de mama ela não está aprovada, então existem 2 empecilhos para que, inclusive, as operadoras, seguradoras paguem, que é o quê? Primeiro, no Brasil, medicação oral não tem que ser coberta pelo convênio por enquanto. E segundo, o câncer de mama não está na bula dessa medicação no Brasil, então eu não posso solicitar que um convênio pague para o paciente essa medicação. Da mesma maneira, como não está na bula, eu não posso pedir que o governo pague esta medicação para um indivíduo com câncer de mama, porque o câncer de mama não entrou na bula dessa medicação no Brasil, né? Então, o everolimus no Brasil, a não ser que alguém pague do bolso, ainda não pode ser usado para o tratamento do câncer de mama. Mas isso vai acontecer ao longo dos próximos 1, 2 anos, necessariamente porque é indiscutivelmente o maior avanço que ocorreu para câncer de mama. E se você lembrar que mais ou menos 60% a 70% de todos os cânceres de mama são receptor positivo, ou seja, o tumor expressa receptores de estrógeno e progesterona na superfície, nós estamos falando aqui de beneficiar 60% a 70% das mulheres com câncer de mama metastático. Ou seja, nós estamos falando de um número muito grande de mulheres que teriam um benefício muito grande, o benefício mais importante desde o início da hormonioterapia. Então é uma coisa extraordinariamente importante. E agora, recentemente, saiu um outro trabalho
que esta medicação everolimus não só ressensibiliza o tumor a inibidores de aromatase, que são essa classe de hormonioterápicos um pouco mais modernos, mas também ressensibiliza o tumor ao tamoxifeno, que é uma medicação muito mais barata, mais antiga, que a gente já usa aí uns 30 anos.